Dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos dando início a mais um programa Educação e Trabalho. Eu sou o professor Tausa e o tema de hoje, fantástico, mais um tema esclarecedor para que o trabalhador possa ter noção da sua vida, né, diante da sua empresa. O tema de hoje, saúde do trabalho. Para debater esse tema, temos aqui a professora Nara Braga, coordenadora do curso de RH da Estácio, e o professor doutor Arruda Bastos, que também já foi secretário de Estado de Saúde do Estado do Ceará e tem uma larga experiência na medicina do trabalho. Olá. 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 Professora Nara, existe aí uma relação muito forte entre o trabalho, o trabalhador e a empresa. Então, eu acho que esse tema é um tema muito relevante para que a gente possa, nos dias de hoje, onde o trabalhador é cada vez mais valorizado dentro da empresa, esse tema nós temos que debater para saber como é que as empresas ajustam essa máquina para tirar dela o melhor potencial e também devolver a essa máquina, o máquina trabalhador, o que ele quer. Muito mais do que a relação de trabalho, ele quer ter 8 horas de trabalho digno, uma relação digna, né? Aí eu vou e pergunto a vocês, como está a saúde do trabalhador hoje? Ok. Então, é consideravelmente importante você ver que se o trabalhador, as empresas hoje estão querendo resultados. Se eu não tiver um trabalhador que esteja apto a prestar um trabalho que dê esse resultado, a empresa não vai atingir isso. Então, como é que vai ficar a saúde desse trabalhador para dar esses resultados? Como fica? Pois é, professor Tato. Primeiro dizer da satisfação de participar desse seu programa com um tema tão relevante, né? Saúde do trabalhador. E eu digo que, no passar dos anos, cada vez mais as empresas, né, doutora Nara, têm que ter, dentro dos seus quadros, profissionais capacitados para acompanhar a saúde do trabalho. Há alguns anos atrás, a preocupação era só com os acidentes, e continua. Infelizmente, nós temos no Brasil um grande número, o Brasil bate recorde em tudo, até em acidente de trabalho. Acidente. Então, acidente de trabalho, a grande maioria das empresas, tanto empresas de construção, como empresas de transporte, todas elas têm um alto índice de acidente de trabalho. Mas a preocupação mais moderna é, além de prevenir né, os acidentes, é prevenir as doenças ocupacionais e até mesmo ter uma interação com a vida, uma interação social com a vida daquele trabalhador. Porque muitas das vezes o trabalhador traz de casa diversos problemas para a empresa e aí ele tanto é vítima de um acidente como agrava alguma doença que está... Possibilidade de agravar alguma doença que ele já está em vias de ter a manifestação, né? Então, eu digo que as empresas modernas, e aí fica aquele dilema, será que as empresas estão fazendo isso porque elas são boazinhas? A professora já disse, elas estão fazendo muitas porque tem uma gestão voltada também para o social, né? Voltada pelo bem-estar do seu colaborador, tanto que hoje nós não chamamos mais o trabalhador, nós chamamos o parceiro, né? É o colaborador, né? Como é que está o nosso colaborador? Normalmente nós tratamos assim. Então, eu digo que ainda temos muito que avançar, mas eu que sou antigo nessa área, tenho mais de 37 anos de medicina do trabalho, reconheço que nós temos sim avançado, mas estamos longe ainda e precisa que operários e trabalhadores deem as mãos e trabalhem conjuntamente aí com o poder público, com as pastas, os ministérios, as secretarias que tratam da saúde do trabalhador, para que nós possamos alcançar um nível que em outros países evoluídos já existe. Já existe, E, assim, a área de recursos humanos das organizações
tem feito um trabalho bem interessante na prevenção das doenças ocupacionais, principalmente. Por quê? Porque o nível de estresse hoje é muito grande. E aí o RH está entrando com a área de treinamento, trabalhando junto com a área de segurança do trabalho, para reverter alguns dessas possibilidades. Eu vejo a situação hoje, o cenário, né? O cenário de incerteza, o cenário de vai sair uma lista de demissão, fica todo mundo ali apreensivo. Como é que isso está refletindo para o desempenho, para o trabalho dele, do dia a dia do funcionário? É uma característica marcante essa da tensão se amanhã eu vou ter o emprego. E dentro da organização, esse estresse, essa possibilidade de perder o emprego causa muita desatenção, causa também o absenteísmo, que a gente tem visto por conta do empregado. Amanhece o dia, ele está passando tão tenso com a possibilidade de chegar lá a ser demitido, ele acaba tendo doenças, muitas vezes o doutor pode ajudar aqui, exatamente as doenças psicossomáticas, e a partir daí ele falta e agrava esse problema do desemprego também para ele, né? E voltando àquela pergunta anterior, só para complementar, as empresas realmente modernas, elas procuram ter setores não só da saúde do trabalhador, mas de RH, extremamente capacitadas e com profissionais treinados e competentes para isso. O setor de RH da empresa é importante, porque o setor de RH é responsável pela seleção daquele futuro colaborador, né? E aí, na seleção, você já pode ver se aquele pretendente daquela vaga não só está apto em termos de formação, mas está apto em termos de saúde. Já tem alguns indícios, né, que vão levar isso. Em termos de saúde, tanto saúde física como saúde psicológica, né? Que hoje, como a senhora falou, até mais as doenças psicológicas, tanto que a senhora falou em absenteísmo. Uma das maiores causas de absenteísmo são problemas ligados realmente ao emocional, né? É aquele operário que não tem condições emocionais e aí começa a sentir uma dor lombar, que é a maioria dos CIDs, que é o Código Internacional de Doenças, que são apostos nos atestados, as dores, principalmente as dores de coluna ou as dores lombares, as lombalgias, são as causas mais frequentes. Mas na época de hoje, de tanto estresse, que existe realmente os dependentes químicos, existe os dependentes das drogas lícitas também, existe o alcoolismo, decorrente do estresse. Né? Então, as empresas que estruturam os dois setores têm muito mais resultados, porque aí o colaborador trabalha produzindo ainda mais, né? E satisfeito e divulga a empresa também. Isso repercute na empresa como um todo. Repercute na produção, mas repercute também no nome da empresa, né? Uma empresa que diariamente é alvo de denúncias do Ministério do Trabalho, que é alvo de denúncias em outras áreas, né? Essa empresa que não tem um investimento, não tem uma responsabilidade social. A própria imagem dessa empresa para novos empregados, para atração de novos talentos, ela fica prejudicada por conta muitas das vezes, né, professor Taz, tem um operário, um colaborador extremamente competente e existem áreas, né, doutora Nádia, que a senhora sabe que ainda temos carência de profissionais habilitados para ocupar. Existe desemprego? Existe, mas existem empregos que as empresas não conseguem o perfil ideal. O profissional ideal para ocupar aquele cargo. Então, muitas das vezes ele está sendo vamos dizer, disputado por várias empresas. Qual é a empresa que ele vai? Aquela empresa que tem maior responsabilidade social, que tem uma fundação voltada para a saúde, que tem projetos, um clima organizacional, que tem um projeto voltado para a saúde do trabalhador amplo, não é só no ambiente de trabalho, mas no lazer, no esporte, no treinamento e etc. Então, esse operário vai, de maneira geral, o operário vai se decidir para essa empresa que tem um plano de saúde, que tem outros benefícios que somados ao salário, que o salário é importante. Mas o trabalhador também, ele analisa os outros benefícios, né? O ambiente de trabalho e os outros benefícios que ele vai ter em trabalhar naquela empresa. É importante aí o que você falou, doutor Arruda Bastos, quando você fala que o RH e
o setor de medicina do trabalho, que eu acho que estão muito linkados, seria o setor de manutenção da empresa do capital intelectual. Pois é. Né? Quem faz a manutenção das máquinas que é o ser humano, que é o trabalhador. Aquela outra faz a máquina do apertar parafuso e o RH e a medicina faz exatamente isso. Com isso aí, Tausi, a gente pode ver que os programas de qualidade de vida no trabalho, o famoso QVT, né, vem se desenvolvendo cada vez mais nas organizações. Por quê? Porque vai buscar exatamente esses aspectos, não só da prevenção dos acidentes de trabalho e da doença ocupacional, mas vai transformando o clima organizacional naquele ambiente bom, naquele canto que você pode desempenhar melhor. É muito diferente eu trabalhar na empresa que chega domingo de noite, eu vou ficando já triste, na musiquinha do Fantástico já vai me dando a tristeza de no outro dia ter que ir trabalhar. E de repente eu amanhecer uma segunda-feira feliz, por quê? Porque eu vou encontrar amigos, eu vou trabalhar naquilo que eu gosto, eu vou ter um ambiente saudável de todos os ângulos. Interessante que vocês colocam, e aí eu faço uma pergunta. Como é que estão? O que é que leva em conta a empresa na hora de fazer uma seleção? Vocês colocaram exatamente essas doenças que ele já traz de casa, a droga e outros fatores. Como é que faz essa seleção baseado em quê? No aspecto de saúde do trabalhador. Como é que o nosso telespectador tem que se preocupar, se comportar na hora da seleção para que ele seja analisado no sentido de saúde? Pronto. Em primeiro lugar, ele passa pela entrevista lá com o pessoal do RH e hoje as empresas realmente elas têm levado em conta essa questão da saúde. E não só você, claro, na hora da entrevista do RH, você não tem condição de detectar as doenças que estão lá guardadas. Isso vai ficar na área dos exames. Mas uma pessoa saudável, ela transparece, né? Essa saúde. É aquela pessoa que você sente que tem energia, é aquela pessoa que está com vontade de empreender, uma pessoa que conversa, que sabe falar sobre si. A aparência dele é muito importante nessa hora da entrevista, de você, até a postura. Hoje se trabalha muito esse estudo do corpo fala, e você começa a desenvolver dentro do processo de seleção esse feeling de perceber aquelas pessoas mais acanhadas, mais molinhas, que é a posição, o jeito de sentar, a maneira de expressar, muito também a gente vê o olho da gente quando a gente está feliz, quando a gente está contente, quando está saudável, isso reflete na expressão. E a área de medicina cuida do resto. A professora Nara é especialista nessa área, mas eu quero só acrescentar o seguinte, olha, importância quando o setor de RH da empresa vai fazer uma seleção, primeiro, ter candidatos para escolher. Fica muito ruim, a senhora vai concordar comigo, você coloca um posto à disposição, aparece uma vaga. Ou porque não foi divulgado, porque com o desemprego que existe, teoricamente é para que surjam vários candidatos. Quanto mais candidatos, né, para exatamente eles passarem por essa seleção, melhor. A importância é ver o passado. Se é um candidato que já trabalhou em várias empresas, é muito importante, né, que ele traga no currículo referência a respeito da empresa, ou que a própria empresa entre em contato para saber se aquelas referências... Que atividades ele exerceu antes, que atividades ele exerceu. Então, é importante saber o passado do trabalhador, né? Fazer essa entrevista com calma, com tranquilidade, com profissionais especializados nisso, que como a professora Nara disse, às vezes numa entrevista você já define certas nuances daquele operário. Não, esse operário não vai dar para esse tipo de trabalho. Você já tem alguma coisa, né? Agora, na parte da medicina do trabalho, é outro setor extremamente importante. Primeiro, você tem que ter um programa de controle de saúde do trabalho, né? De saúde ocupacional, extremamente importante, o PCMSO, que diga que cada função, o que é que aquele candidato, o que é que aquele colaborador tem que realizar. Então, eu vejo muitas vezes um posto importante e coloca como único risco postural. E a pessoa passa só por um exame clínico, né? E às vezes trabalha numa empresa que é necessário alguma coisa a mais. Isso cabe ao SESMIT, cabe ao setor de medicina do trabalho fazer exatamente, olha, esse posto
vamos dizer, até mesmo por lei, isso não é exigido que se peça, né? Mas vamos pedir que ele faça alguns exames básicos, né? Alguns exames fundamentais. Relacionados, né? Relacionados à atividade que ele vai trabalhar que com ele altura, se tem tontura, epilepsia. Então, eu acho extremamente importante. E a outra coisa é o acompanhamento, né? Muitas das vezes o operário entra e não tem um acompanhamento de perto pela coordenação da área onde ele trabalha, pelo chefe, né? Porque a empresa você tem que ter uma hierarquia, né? E essas pessoas que são ligadas diretamente ao colaborador têm que seguir, dar seguimento, principalmente um colaborador que entra recentemente na empresa. Né? A área Você de tem que acompanhar supervisão supervisão imediata, que vai imediata, ver essas questões, né? Extremamente importante. E a outra coisa é ver de que é que ele está adoecendo, né? O que é que ele está apresentando como problema, para você tentar ali corrigir. Muitas das vezes o operário está realmente iniciando um processo de depressão, a senhora falou, um processo de alguma doença psiquiátrica, né? Ou então alguma doença orgânica mesmo, que pode estar relacionado ao ambiente de trabalho, mas muitas das vezes está relacionado ao ambiente onde ele vive. Onde ele vive, a né? violência, A a condição dele, financeira de vida. Ele está ali social. seguro, mas a família não está. Ele pode ser um arrimo de família, ele pode... aquilo que ele ganha na empresa não está dando para ele viver. Eu né? já tive casos, doutor, que o empregado começou a ficar doente e era questão de não ter repouso. Eu vou pedir um minutinho, a licença de vocês, para a gente pedir o intervalo, que eu quero retornar exatamente, acho que dando continuidade, quero saber quais as práticas que as empresas estão adotando, exatamente isso, para acompanhar a saúde do trabalhador. Um minutinho, retornemos agora rapidinho para tratarmos desse assunto. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Olá, estamos voltando ao segundo bloco do nosso programa, Educação e Trabalho, com o tema Saúde do Trabalhador. Estamos aqui hoje para debatermos a professora Nara Braga, coordenadora do curso de RH da Estácio, e o professor Dr. Arruda Bastos, que tem uma larga experiência com a medicina do trabalho. Terminamos o primeiro bloco com o tema, né? Queríamos saber dos nossos debatedores quais as práticas que as empresas têm adotado para melhorar, para potencializar a saúde do trabalhador. Como é que está essa prática, doutor Arruda Bastos? Olha, eu digo o seguinte, essas práticas têm aumentado, inclusive, com a integração, nós estávamos conversando antes, a integração dos diversos setores da empresa. É importante que o departamento médico tenha uma integração com o departamento de pessoal e com o departamento de RH, porque muitas pessoas confundem, inclusive, departamento de pessoal com RH, mas são setores diferentes da empresa, né? O departamento de pessoal trabalha com certas, tem certas, vamos dizer, normas, regras, e é responsável Mas a parte de legislação, regulamentação do trabalhador, a parte legal do trabalhador. Se bem que hoje é muito importante a gente ver que a área de departamento antigo DP, né, que hoje é a administração de pessoal, faz parte de um dos segmentos da área de gestão de recursos humanos. É uma integração, inclusive, com a alta cúpula da empresa, né? Tem que ter essa integração total. Então, eu digo que hoje, o que as empresas têm feito é integrar cada vez mais esses setores, né? E procurar em cada deles aprimorar de acordo com os novos requisitos. Nós vamos falar provavelmente mais adiante, mas o que tem mudado durante os anos em termos de saúde ocupacional e de doença do trabalho. Né? Agora, com a modernização, com a informatização, grande quantidade de pacientes com lesão por esforço repetitivo, as tendinites, né? Antes existiam outros problemas, até mesmo porque as empresas
e a própria legislação, embora exigisse, as empresas não estavam muito atentas às normas com relação a ruído, com relação à temperatura, com relação ao uso dos EPIs, né? Tanto individuais como coletivos, né? Os EPCs. E a outra coisa é que o operário também não estava treinado e nem atento para isso. Não estava atento, exatamente. Não estava atento. Tinha essa consciência de que era a saúde dele. Pronto, ele não tinha consciência de que se ele trabalha num local que tem um alto índice de ruído, ele tem que se proteger, senão ele vai ter perda auditiva induzida exatamente pelo ruído. Ele tem que usar um fone, ele tem que usar uma concha, ele tem que usar um abafador, ele tem que se proteger, né? Se o ambiente é extremamente poluído, se ele trabalha com solda, com fumantes, né, com alta temperatura, ele tem que, com fagulhas, ele tem que estar usando o óculos, tem que usar o avental, a máscara, a roupa adequada, né? E muitas das vezes, até você encontra um operário e diz, não, eu trabalho melhor sem isso. Às Você vezes trabalha melhor é incômodo, né? É incômodo. Eu usar isso aqui fica quente. Fica muito difícil. Fica muito frescura. difícil. Eu prefiro trabalhar escutando minha música. Eu prefiro escutar minha música. Não, a sua música, você tem que usar aqui, você não tem que escutar música nenhuma, você tem que usar aqui a concha, o abafador, exatamente para que você não venha futuramente a ter essa dificuldade. E uma atividade, uma área do RH que é muito ligada à área de segurança no trabalho, é a parte de T&D, treinamento e desenvolvimento. Então, toda a parte de buscar a prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais fica sob a responsabilidade da área de T&D, do RH, junto com a área de segurança do trabalho. Aí eu faço um questionamento. E esse setor, ele tem como potencializar o trabalho por meio da saúde? A saúde do trabalhador potencializa o desempenho dele? Hoje nós trabalhamos muito nas empresas com números, mostrando resultados através de gráficos e de números. A gente sempre diz assim, a linguagem que o gestor hoje escuta bem é a linguagem dos números, dos resultados, né? Então, a área de T&D vai desenvolver treinamentos baseados exatamente no índice dos acidentes. Nós temos é bem interessante isso, doutor, a descrição dos cargos, né? O perfil de cada cargo. Dentro do perfil, é um trabalho feito junto com a área de RH, da área de RH, junto com a área de segurança, medicina e segurança. Por quê? Porque as condições de trabalho do perfil, aquelas condições que eu vou requisitar um empregado que seja adequado para aquelas condições, ela é definida junto com a área de saúde ocupacional. Então, eu vou já no candidato, ele sabendo que condições de trabalho ele vai enfrentar dentro do próprio perfil. E a área de segurança, a área de medicina ocupacional, vai junto com o RH definir essa estrutura. E a outra coisa importante é você também ter a área de engenharia, né? Quer dizer, hoje em dia, no início, alguns anos atrás, eu peguei isso aí. Você praticamente não tinha engenheiro de segurança. Nem técnico de segurança nós tínhamos. Tínhamos o médico, como se o médico fosse que resolvesse tudo, né? Era o médico do trabalho. Hoje em dia, o médico do trabalho é um membro de um grande grupo, que tem os técnicos de segurança, tem o engenheiro de segurança, tem outros profissionais, as enfermeiras do trabalho, né? O SESMIT completo, né? Porque você tem que ter um engenheiro de segurança, você tem que ter, a empresa também tem que se preocupar, aliás, desde da sua idealização, né? O operário tem que se acercar, o empresário tem que se acercar de pessoas capacitadas para definirem a planta da sua empresa. A planta da sua empresa. É extremamente importante que essa planta seja adequada para a atividade que ela vai exercer. Ergonomicamente correta, né? Pronto. Então, a planta, né? A ergonometria da planta da empresa também afeta no desempenho do trabalho, com certeza. Afeta muito. Quer dizer, essa área aí, o empresário, muitas das vezes, do passado, ele se preocupava em adquirir uma planta ou construir uma planta que fosse mais econômica. E aí, a produção... Não é mais produtiva, é mais econômica na hora de investir. Na hora do resultado, não tem. Na hora do resultado, não Essa questão, você vê assim, na evolução,
como os próprios fabricantes das máquinas, do material de escritório, têm evoluído para produzir móveis e máquinas adaptáveis. Antes não, e muitas empresas ainda trabalham assim, infelizmente. Mas antes você tinha aquela máquina que não tinha ajuste nenhum. O empregado era que tinha completamente, ou que se esticar muito, ou que se encolher para poder operar a máquina. Hoje você já vê que tem o banco que sobe, tem o controle que vem mais, né? Até hoje, até cadeira. E feito sob medida. Feita sob medida. Até os banquinhos para você colocar os pés, para que você não fique muito tempo naquela posição. Uma empresa que se preocupa com a saúde do trabalhador, ela tem que levar em conta... E reflete no desempenho dele, com certeza. Com certeza. E a outra coisa, professor Taus, nós falamos aqui em ruído. Tem como, mesmo uma empresa que trabalha com alto índice de ruído, na planta, ela ser construída de uma forma que esse ruído seja diminuído, que as máquinas também tenham um ruído menor. Os abafadores que já vem na além própria máquina. da própria máquina, que essa proteção coletiva seja feita. Uma outra coisa que a professora falou aqui, em termos de evolução. Olha, quantas pessoas perderam dedo, mão, outras partes do corpo, porque a máquina não tinha como você parar. A máquina é o seguinte, a máquina estava cortando aqui uma chapa de aço. E aí ela pegava numa parte do corpo do trabalhador e essa máquina não parava. Não parava. Agora não. As máquinas, elas são projetadas e construídas, e é exigido isso, que ela, a menor diferença de tensão, de pressão, de rotação, ela para. O sensor dela O sensor já dispara. A máquina é para cortar um aço. Se ela está cortando outra coisa com muito mais facilidade, ela tem que parar, porque ela não está cortando o aço. Então, se instantaneamente ali essa diferença for observada, e aí a informática ajuda nisso, né? A máquina para. Muitos acidentes graves, acidentes ainda existem, mas aí acidentes de menor proporção. E anteriormente você tinha acidentes enormes, exatamente porque aquela máquina não tinha nenhuma forma, nenhum botão de pânico. Que hoje em dia é impossível que até as esteiras das academias, e que você compra em casa, você está fazendo ali 15 minutos de esteira. Se você tem alguma tontura ou alguma outra sensação, que você acha que vai cair ou desmaia e tal, você bate no botão, a esteira para. Né? E isso leva exatamente para a gente ver a questão do ambiente, que leva em conta a atitude do empregado e as condições de trabalho, né? Então, se eu não tiver dentro da área de RH, a empresa não tiver essa preocupação de treinar, de conscientizar o colaborador que a prevenção do acidente tem que partir dele, a empresa oferece as condições. Mas se ele não tiver essa preocupação da prevenção, ele vai se envolver no acidente. Eu acho importante exatamente nesse momento a gente fazer uma separação entre responsabilidades do trabalhador e da empresa. Como é que é visto isso hoje? De responsabilidade e de papel também, ativo e reativo. Onde é minha responsabilidade, onde é meu dever. Pronto, dentro da área de segurança, dentro da empresa, nós temos as condições inseguras e os atos inseguros. Os atos inseguros é exatamente a parte da responsabilidade do trabalhador. E as condições inseguras de trabalho vai para a área da empresa, que a empresa está oferecendo aquelas condições. Se eu, como trabalhadora, eu não observar que os meus atos inseguros vão causar o acidente, vai acontecer. E se a empresa não propiciar as máquinas adequadas, com os sensores, com condições gerais de trabalho, que dê a segurança, aí o acidente está no campo fértil para acontecer, né? Então, a responsabilidade, vamos dizer, inicial, se você pode definir assim, em termos de prioridade, é a empresa que vai montar, né, que vai ser montada, nós falamos aqui de planta e etc. A empresa tem um papel importante de oferecer para o seu trabalhador, para o seu colaborador, as condições máximas de segurança. E tem que treinar o seu colaborador para que ele desempenhe a sua função, mesmo aqueles que são arredios ou a usar os protetores ou que tenha